Shalom Aleichem, paz seja convosco. E aí, meu pastor? Ô, meu pastor. Que Vai dar experiência, certo? hein? Que Vamos lá. experiência. Vai dar certo? Vamos, manda o convite para mim. Eu vou mandar o convite lá da tua esposa, né? Isso, exatamente. Copy. Dá até um frio na barriga. Ah, Peraí, vamos ver se o pastora. pessoal vai entrando aí, para a gente poder estar junto nesse. Hum, Mandei lá, tá? ok, Vou entrar aqui. tá lendo. Importância do discipulado. E aí? Aí, escolhe um, Entrou? abaixa. Isso. Agora tem que abaixar o volume daquele outro lá. Desse aqui, ó. Do programinha. Vamos ver se eu abaixo ele. Aí não dá eco. Abaixou? Fala de novo. Eu abaixei ele no último. Legal, legal. Agora eu vou tentar jogar lá no Facebook. Então, do Facebook, eu abaixei ele no último. Isso. Eu vou começar lá, vou mandar lá. Ah lá, o pessoal entrando, Pastor Lucas, meu amigo, tá aí. Aí. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Aí, já estamos aí Tá. nos dois, no Instagram e O no som, Facebook. o som tá bom pra você? Pra mim tá ótimo o som aqui. Tá ótimo. Um prazer estar com você, meu pastor. Um Amém, privilégio poder ter te conhecido e agora desfrutando da sua amizade. amém, amém. Pastor Rafael também, nosso amigo, tá aí. E agora Pastor também Rafael, o Lucas. então, peraí, eu vou compartilhar aqui pro pessoal para já ir chamando. Também vamos deixar essa live gravada, porque possivelmente aqueles que não puderem vão assistir depois e vai contribuir Ah, para o legal, conhecimento. Ah, legal, mandando para algumas pessoas aqui. Tá legal. bom. Eu vou ver se tá me vendo bem também. Tô vendo se ajusta Tô. aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Legal. E do Facebook? Facebook também tá. Aí, ó, tá acompanhando aí? Tô acompanhando, deu algumas 6 pessoas já nos acompanhando pelo Facebook. Já estamos na ativa, pastor. Estamos aí para compartilhar um pouco, para conversar um pouco sobre esse chamado, trabalho de Deus. Então, nós vamos intercalando aqui, né? Uma hora olha aqui, outra hora olha um pouquinho ali. A sua ficou melhor. Eu não achei É, um local aqui bom, não. tão com duas câmeras agora. Então vamos lá, vamos começar para a gente não perder tempo. Eu queria te agradecer pelo convite e a disposição de inovar, né? Porque diz que os acima da média é o que você acabou de acontecer agora. Vamos fazer só no Insta, não vamos fazer no Insta e no Facebook. É Top. isso Queria aí. agradecer quem já está na live. Se puder compartilhar, por favor. Né? Nós vamos estar tratando de um assunto que é muito importante. É desde o tempo do Velho Testamento, fortaleceu em Jesus e agora está nos nossos dias. A importância do discipulado. É isso aí. Meu, Pastor, meu pastor, é, pode falar. tô bastante gente no Facebook nos acompanhando. Não sei se você consegue ver aí pelo teu celular, mas eu queria agradecer esse pessoal que está pelo Facebook. Nós falamos a princípio e nós estamos testando aqui agora esse novo mecanismo aqui de falar tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Se qualquer alguma alteração tiver, nos avise, por favor, tá bom? É isso aí, meu pastor. É isso aí. Há muito tempo nós estamos nessa visão, mas uma visão que não é nossa. Nós entendemos que esta é uma visão de Deus para a igreja, não é? E nós estamos para entrar nessa visão e divulgar essa visão que o Senhor colocou sobre o coração de todos nós. Amém, querido? Tamo junto aí. Faz uma oração, meu pastor.
Vamos lá. Pai, quero te agradecer por este tempo com meu amigo e com todos que estão nos assistindo agora e com aqueles que estarão assistindo esta live futuramente. Que a tua bênção permaneça sobre cada um. Que você possa nos dar habilidade, entendimento, que teu Espírito possa falar além da nossa voz e os corações sejam fortalecidos em relação àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em relação a sermos transformados dia a dia à semelhança do nosso Mestre Jesus. Te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu pastor, já quero começar já com aquela pergunta que é o tema da nossa live aqui hoje. Na sua visão, o que é a importância do discipulado? Sim, o discipulado lógico, antigamente, pelo menos eu me converti. Eu disse, eu sou nascido na Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu estou nela há 44 anos. E na época da minha infância, não se ouvia falar desse nome, a não ser quando você lia na Bíblia. Né? E hoje, na atualidade, ele é muito forte, este assunto. E uma coisa eu tenho fixado aí no meu coração, no trabalho que eu desenvolvo no ministério, é a questão de nós fortalecermos o discipulado, que é a transformação da pessoa, ou seja, Paulo fala até que Cristo seja formado em nós, né? Mudar a pessoa com o caráter de Cristo. Então, um resumo básico do discipulado é exatamente que a pessoa seja modelada a Cristo. Então, eu entendo, por exemplo, Cristo é uma forma e nós somos a massa colocada em Cristo. E tudo que não se parece com Ele, nós temos que eliminar para que possamos refletir a essência dele. É isso aí. Pastor, eu quero ler um texto, só que não vamos pregar, é um bate-papo, uma troca de ideias, né? Nós trocamos ideias. Mas eu não sei se você já reparou, os irmãos me ajudem aí, um trecho que está, pastor Legário, em 1 Reis, no capítulo 12, fala de Jeroboão. E Jeroboão estava com medo de perder o reino, com medo de perder a coroa. Aí ele começa a propor um monte de coisa para o povo de Israel. A primeira coisa que ele começa a propor é que o povo não precisava ir para Jerusalém. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, do 25 em diante. Olha, não precisa ir para Jerusalém para adorar, não. Vocês podem adorar nos lugares que eu vou colocar para vocês adorarem. Ele levantou 2 bezerros de ouro. Ele levantou outros sacerdotes. E a Bíblia diz que ele começou a fazer tudo conforme estava no coração dele. Então, Jeroboão começou a propor um culto ao Senhor que não condizia com a vontade de Deus. Então, quando se trata de igreja, já vou falar de discipulado, a primeira coisa que me vem à mente é isso. Se nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Senão a gente está que nem Jeroboão, fazendo um monte de coisa, mas não é nada daquilo que Deus tinha pedido. Então, eu vejo na importância do discipulado, a primeira coisa é isso. É algo que Deus nos pediu para fazer. Então, é um perigo na nossa vida de fé, na nossa trajetória com Deus, a gente começar a fazer várias coisas que até tem boa intenção, mas nenhuma delas foi o que Deus pediu. Então, Jeroboão trocou o horário, Jeroboão trocou os dias, Jeroboão trocou os sacerdotes e Jeroboão trocou o lugar de adoração. Ou seja, tudo que ele estava fazendo era por um motivo de adorar, mas não era nada daquilo que Deus tinha pedido. Então, quando eu penso no discipulado, quando eu penso em evangelismo, quando eu penso na missão da igreja, é na seguinte prioridade. Primeira coisa, é algo que Deus pediu para a igreja fazer. É algo que se a igreja não fizer, não vai ter outra pessoa para fazer. Então, é um perigo quando a igreja faz muita coisa que outras pessoas podem fazer, que é bom fazer, mas o principal é fazer o que ninguém mais pode fazer, que é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o discipulado é uma forma mais efetiva de se fazer. Você concorda, pastor Olegário, no seu trabalho aí? Então, meu pastor, você pega, você fixou um texto do Velho Testamento que é de suma importância, porque não é só uma coisa que estabelecida do Novo, é uma coisa que já veio lá dos primórdios. Agora, então, para fixar isso, é uma ordem que Jesus falou, ide
e fazei discípulos. Então, eu concordo plenamente com o que o pastor disse. E agora, o processo para desenvolver isso, por isso que precisa ter atenção. Ele tem que ter todo respaldado na vontade de Deus. E nós encontramos essa vontade boa, perfeita, agradável onde? Na palavra de Deus. Então, o segredo é a palavra. E o modelo é Jesus. Glória a Deus. Viu? Então, uma outra coisa que eu uso bastante. A motivação. Então, se nós entendemos o porquê fazemos, nós já entendemos a nossa motivação. Né? Porque os desejos eles podem variar. Agora, se nós tivermos a motivação certa, a gente não retrocede. Então, a primeira motivação, é a vontade de Deus. Segunda coisa, se nós estamos ligados em Cristo, a Bíblia diz que Ele nos ensina, aquele que está em mim, este dá muito fruto. Então, primeira coisa, a motivação, um chamado. O chamado para se ligar em Cristo. E quem está ligado em Cristo, este dá muito fruto. Então, eu gosto de falar da parte bíblica, não para pregar, mas para saber que nós temos um respaldo na palavra de Deus. Fazemos o que fazemos porque estamos ligados e respaldados pela palavra de Deus. Agora, o que a gente pode conversar daqui para frente são os métodos. Como fazer? Tem horário, tem agenda, uma pessoa, duas pessoas, é 6, é 12, é 20. Aí se torna os métodos pelos quais fazer. Agora, a motivação e o embasamento, se não for a palavra de Deus, qualquer coisa a gente se distrai. Não é, meu pastor? Então, eu tenho ouvido muitos pastores falar, por exemplo, você fixou uma coisa importante sobre a questão da motivação. Existem vários métodos e maneiras de desenvolver, mas a base, a motivação, o princípio, os valores têm que estar totalmente fixados na palavra de Deus. Então isso faz uma grande diferença. O que a gente já viu e tem assistido, um pouco de deficiência no discipulado é quando ele foge do contexto bíblico. E aí as pessoas começam a praticar, como você disse anteriormente, atos de discipulado fora da vontade de Deus. E aí gera um transtorno, vemos pessoas machucadas, feridas, pessoas se sentindo donas da outra, dando regras para as pessoas, coisas que não estão na Bíblia. Então, por isso que eu acho importante esse assunto, principalmente nós, pastor que é líder de distrito, da Visão Celular, eu também estou com a oportunidade agora, temos nossos trabalhos na igreja local, tocamos vida através das oportunidades que o Senhor tem nos dado. Por isso que eu acho importante a gente fixar esses assuntos, seja na live ou no estudo particular, para orientarmos as pessoas para que elas possam andar e crescer, se movimentar da maneira mais correta possível. Muito bem, meu pastor. É isso aí. Dando o embasamento bíblico, essa breve introdução, irmão, seja aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, alguma pergunta, deixe nos comentários. Havendo tempo hábil, a gente tenta responder, né, pastor? Sim, com certeza. Eu não tenho a visibilidade de quantas pessoas estão aí no Face, né? E no Insta nós estamos aí com a média de 4 pessoas, se você puder compartilhar, principalmente pessoas que estão trabalhando na Visão Celular, ou mesmo cristão que não está, mas quer conhecer sobre esse assunto, compartilha aí que vai valer a pena. Tá certo. Pastor, e agora vamos falar de método. Como você tem trabalhado aí na sua igreja? Quais métodos você tem trabalhado aí na visão, principalmente na área do cuidado, do discipulado? Quais métodos você tem usado aí? Então, na verdade, você deve ter acompanhado, por exemplo, na nossa casa, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem uma orientação de suma importância. Nós temos as nossas autoridades, que vem descendo o nosso presidente do Brasil, o pastor Mário de Oliveira, e aí vem descendo até chegar nossos pastores aqui embaixo. Então, quando nós entramos no trilho do crescimento, o nosso superintendente, na época eu estava ainda na região 502, perdão, a gente tem uma nova região, que é a 505, o superintendente é que desenvolvia o trabalho do discipulado de forma do GD, ou seja, grupo de discipulado. Porém, eu, como venho trabalhando antes do trilho do crescimento,
eu desenvolvi o discipulado 1 a 1, com a estrutura, um pastor presidente, no meu caso, cuidando dos supervisores. E isso acontecia uma vez por semana. No caso do regional, acontecia quinzenal e às vezes mensal. Mas, pois bem, todos foram úteis para o cuidado e para o crescimento para a nossa vida espiritual. Pastor, aproveitando esse momento, nesse momento agora de afastamento, você tem feito alguma coisa diferente? Porque não pode agora ter o contato, acho que visita também, está tudo parado, não é aconselhável. Você tem feito alguma coisa diferente nesse momento de afastamento aí na pandemia? Então, nós não paramos o trabalho, nós estamos se movimentando de uma forma diferente. A ferramenta o Zoom é o que nós estamos usando na atualidade. Então, eu tenho uma data ainda, só que eu não faço mais o discipulado 1 a 1. Eu faço o GD, né? Através do Zoom, eu uno com os discípulos e ali a gente tem aplicado a palavra de Deus, temos conversado sobre assuntos referentes à estrutura celular e também à nossa vida espiritual. E aí continuamos esse cuidado distante, mas através do Zoom nós ainda caminhamos juntos. Eu também tenho feito, eu diminuí até, né? Eu me sinto até em falha nessa questão, que eu diminui muito o contato pelo Zoom. Mas eu comecei a fazer pelo Zoom. Se tiver algum pastor assistindo, você líder de célula, o Google Meet também é um bom aplicativo para se fazer essas células online, porque o Zoom também é gratuito, mas ele tem um tempo, né, pastor? Ele tem um tempo que você pode usar. O Meet não. Parece que ele permite até 1 hora, 1h15 e até 100 pessoas. Uma outra coisa que nós testamos aqui, inclusive com o pastor Rafael, foi o WhatsApp. Você já consegue hoje fazer ligação de vídeo no WhatsApp com até 8 pessoas. Você já fez alguma vez? Eu já fiz quando é uma conversa aleatória, tal, porque o que eu gosto? Lá no Zoom eu costumo usar o PowerPoint, né? Tá. Para ajudar. Mas eu já usei o Zap, ele é eficaz, produtivo, o contato é até mais rápido e vale a pena para quem quer trabalhar e não ficar parado. Deixa eu só colocar uma coisa importante. Um pastor amigo nosso, você deve até conhecer, da nossa casa, ele estava parado, não estava trabalhando com discipulado, né? E eu acho que ele estava na expectativa de que a igreja fosse voltar rápido, então ele não agiu com velocidade. E aí eu conversando com ele, falei, puxa, usa o aplicativo Zoom, e hoje ele tem dado sequência no discipulado, sequência na célula, através do Zoom. Ótimo, ótimo. O Zoom é bom porque você consegue, como se fosse dar uma aula, né? Você compartilha a tela, você pode explicar. Esse novo que nós estamos testando aqui, pastor, pelo Facebook, ele também dá a opção de compartilhar a tela. Eu ia até usar aqui o PowerPoint, que esse texto de 1 Reis, é uma mensagem que eu tenho que chama culto alternativo, né? Um culto alternativo. Ele bolou um culto da cabeça dele, Jeroboão. E tem um slide aqui, eu ia testar, só que esse é muito teste, eu fiquei com medo, era muito teste para uma noite só. Mas é isso, então eu tenho usado o Zoom, vou começar a usar agora o Google Meet com mais vezes, e agora usando esse método aqui pelo Facebook, eu vou conversar também com os outros distritais. A gente pode fazer aqui, pastor, até 3 pessoas ao mesmo tempo. Até 3 pessoas. Então tem o pastor Marcos Soares, vários pastores que a gente conhece, que dá para a gente manter esse contato nesse tempo de pandemia, mas não parar de ouvir a visão. Outro ponto importante da nossa live aqui hoje é isso. Não parar de ouvir, não parar de aprender para não esfriar. Não é mesmo, pastor? Verdade, se movimentar de uma forma diferente, todo mundo está se movimentando e a igreja não pode ficar parada. Eu citava esse meu amigo e agora ele ativou e as coisas estão acontecendo e fluindo. Então, essa de nós colocarmos 3 pessoas é extraordinário, porque as mentes pensantes podem contribuir com pastores que estão com dificuldade, com líderes que estão com dificuldade, ajudando a igreja a se movimentar. Eu tenho dito assim, toque um e tocará milhares. Quanto que essa live pode tocar a vida de alguém? Eu já participando de algumas lives, ouvindo pastores ministrando, fui ativado, veio uma ideia,
me despertou para uma ação onde eu pude ajudar outras pessoas. Que nem agora mesmo, né? A gente combinou fazer a live pelo Instagram, já me deu um estalo de tentar fazer pelo Facebook, eu ia tentar pôr um celular na frente aqui e fui estudando algumas coisas, descobri esse programa aí que a gente pode fazer. Pastor, diga uma coisa, é possível a pessoa caminhar na vida cristã sozinha? Tem diferença a pessoa que começa a caminhar só e aquela que anda acompanhada? O que você pode dizer? Você, na verdade, Deus criou o homem para ser relacional, né? Não tem como caminhar sozinho. Até em Provérbios diz, aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. A nossa vida, ela é relacional, tem que fluir dessa maneira. A visão celular, ela flui através de relacionamento. Então, não tem como você caminhar com qualidade, sendo produtivo, isolado. O crescimento, ele vem através de você estar conectado com outras pessoas. Porque alguém sempre sabe mais. E a questão é se nós estamos sempre dispostos a aprender. Então, eu ouvi uma fala e gravei que diz assim, ó, quando você se considera maduro, fique preocupado, porque é a hora de apodrecer e cair. Então, eu preciso de você. E eu tenho certeza que você precisa de mim. O texto diz que ferro afia ferro. Então, nós somos moldados. Então, eu percebo Jesus andando com os discípulos e ali começa o molde naquela equipe. Lógico que Jesus é uma exceção, mas eu falo entre a equipe que ele estabeleceu, onde eles começam a ser moldados e transformados. E é lógico, é todo um processo. Aí eu costumo dizer que Jesus trabalha da seguinte maneira, dizendo, olha, eu vou fazer, aí ele fala aos discípulos, observem como eu faço. Aí num período ele fala, agora vamos fazer juntos, e coloca os discípulos na prática. E aí eles fazem junto. E no terceiro nível Jesus fala, agora eu me ausento e você faz sozinho. E aí eles vão formando outros. Então, andar junto é fundamental. Eu posso falar isso pela experiência andando com vocês, quando nós entramos no trilho do crescimento. Verdade, né? verdade. O quanto eu aprendi com você, o quanto eu aprendi com o pastor Rafael, o quanto eu aprendi com o pastor Anderson, né? E com o pastor Isaías, com a minha própria esposa. Então é fundamental estar andando junto. Então, é importante, então, estarmos conscientes disso, não é? Algumas pessoas nos procuram e abrem o coração, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso, que pessoas nos procuram, mas às vezes nos procuram no sentido assim, tá me dando muito trabalho, tal pessoa dá muito trabalho, não é fácil. Nós também lidamos também, né, pastor Legário, com imediatismo, não é? A gente acha que batizou, foi para a igreja, porque a gente é bom de levar as pessoas para a igreja. A Quadrangular não tem dificuldade de levar pessoas para a igreja. Mas nós temos que crescer, eu acredito, no meu ver, eu falo da minha igreja, da minha realidade, é crescer no cuidado. Crescer nesse acompanhamento, porque a gente já tem ideia do imediatismo. Não, agora batizou, né? Agora ele já sabe a verdade. Agora já conhece o caminho. E a pessoa, espiritualmente, ainda é um bebê. É um bebê espiritual, que ainda vai passar pelas fases de crescimento. Então, às vezes, o que nós lidamos é com isso. As pessoas têm dificuldade, mas é entender dessa forma. A pessoa é um bebê espiritual. E demora, às vezes, o processo de crescimento demora. E nós temos que estar preparados para passar esse processo junto, de crescimento, não é? Você tem filhos, né, meu pastor? Tem, 3. 3 filhos, ô homem abençoado. Ó, vou contar uma experiência. Eu peguei meu filho, primeiro, hoje ele tem 18 anos. Mas a primeira vez que eu levei ele na escola, fui eu e minha esposa junto. Quando nós chegamos na porta da escola, ele começou a chorar, porque ele não queria entrar. Sabe o que aconteceu? O meu coração, vendo aquele menino fazendo um escândalo, chorando, meu coração partiu. Me deu uma vontade de levar ele embora para casa. Só que na minha consciência eu sabia que a escola era importante para ele.
Então, o que eu fiz com ele? Deixei ele na escola e voltei para casa triste. Mas com o tempo ele foi se acostumando. Aqui é um detalhe importante do cuidado. O Gustavo só foi para a escola porque eu levei. Então, se eu tivesse aceitado o choro dele e trago ele de volta para casa, ele não iria adquirir conhecimento e não ia se desenvolver na questão do ensino. Aqui é a importância do cuidado e de você ter o discernimento que nível que a pessoa está. Eu costumo falar, isso eu aprendi num treinamento. Por exemplo, em relação ao discipulado. O discipulado do filho, o discipulado do pai e o discipulado do espírito. Existem 3 níveis do discipulado. Já ouviu falar sobre isso? Isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Já ouviu falar, o discipulado? Não, o discipulado do pai? O discipulado do filho, o discipulado do pai e o discipulado do espírito. Não. O pastor falou isso, o pastor me falou isso, eu gravei. Por quê? Porque você, quando está cuidando, discipulando alguém, você tem que saber que nível que essa pessoa se encontra. É igual o texto do bebê que você mencionou. Eu não posso dar feijoada para um bebê. Um bebê tem que tomar leite. Então, o discipulado do filho. Como é que é um filho? Se você tem um filho, bebê, e ele está com você em um sítio, a piscina está ali na frente. Você está sentado, se alimentando, o seu filhinho, bebê, vai andando até a beira da piscina. O que você faz, meu pastor? Atrás dele. Você traz ele, aí você coloca ele perto de você. Aí ele anda de novo e vai até a beira da piscina de novo. O que você faz? Vou atrás dele de novo. Aí você coloca ele perto de você, mas ele vai fazer a 10ª vez. O que você faz? Traz para perto de novo. O que muitas vezes nós fazemos? A pessoa andou 3 vezes para a beira da piscina. Não, ela que se vira. Eu já falei de Jesus e ela que se vira. Não, é o discipulado do filho. Ele é um bebê. Ele vai precisar de você quantas vezes for preciso até que ele cresça. Aí entra o discipulado do pai. Por que você não espancou esse menino que foi 10 vezes na piscina? Por que você não espancou ele? Não bateu nele? Não deu uma surra nele? Ele é um bebê, né? É um bebê. Mas se fosse um adolescente, você falou 1, 2, 3, como você ia falar com ele na 5ª vez? De forma mais enérgica. Porque aí é o discipulado do pai. O discipulado do pai, o meu jeito de falar, o meu jeito de orientar é diferente do discipulado do filho. O discipulado do espírito é quando a pessoa já é madura, ela precisa de discipulado? Ainda precisa, mas agora está num outro nível de maturidade. E aqui é onde entra a questão ministerial que a gente trabalha. Então, discipulado do filho, discipulado do pai, discipulado do espírito. Maravilhoso, hein? Maravilhoso, uma ótima ilustração. Então, é paciência. E quantas vezes, nós mesmos, às vezes tanto tempo na fé, temos falhas, somos limitados, precisamos de alguém para orar, para conversar junto. Então, ou seja, o discipulado, ele só tem data para começar. Né? Só tem data para começar, mas depois não termina mais. Não é contínuo, é sempre um ajudando o outro. Hoje nós estamos aqui, há outro tempo, há esses dias atrás nós estávamos numa live com o pastor lá de Honduras, estamos sempre com o pastor Marcos Soares, ou seja, discipulado nunca acabou mais. Estamos aqui, constantemente. Então, é importante o discípulo entender isso e o discipulador também, de se manterem, né, de perseverarem nessa fé, de se manterem próximo para crescer, não é, pastor? Isso é tão importante, por exemplo, você falando do discipulador e o discípulo entender isso, que você lendo o contexto dos discípulos, os discípulos de Jesus, eles entenderam muito bem isso e eles sempre estavam atrás do mestre, porque eles queriam ser transformados, queriam ser discipulados. Você não vê nenhuma vez os discípulos de Jesus ausente desse momento relacional. Por quê? Porque eles estavam querendo ser tocados por aquilo que Jesus poderia fazer e realizar na vida deles. É fundamental. Então, pontuando, né? Nós falamos sobre os fundamentos, sobre as motivações
e sobre o cuidado. Agora, pastor, não é jogar lenha na fogueira, né? É uma questão que precisa ser tratada. É muito importante o discipulado, ou homem a homem, ou mulher a mulher, ou casal, casal. Você também vê dessa forma ou você não vê assim? Como que você vê isso? Então, na verdade, eu trabalho aqui com minha esposa, por exemplo. Ela tem as discípulas e eu tenho os discípulos. Eles, normalmente, os que nós temos são casais. Só que eu trato com homem e ela trata com mulheres. E aí, em algum determinado momento, nós observamos a necessidade e trabalhamos com o casal. Então, falar agora, hoje, o discipulado vai ser com o casal. E assim a gente tem crescido, e essa orientação que nós repassamos para os supervisores, que é o que nós discipulamos, para que eles possam fazer com os líderes, aqueles que são casados. Então, de forma nenhuma, no nosso caso, um homem discipula uma mulher, ou uma mulher discipula um homem. Eu creio nisso, pastor. A gente não pode ser radical, mas a Bíblia fala sobre o cuidado, sobre a aparência do mal, que ela é pior que o mal. Então, algumas pessoas se ferem ou se feriram porque vão quebrando esse tipo de princípio que nós estamos tratando aqui. Então, é importante o homem ter consciência, não, eu vou ganhar alguém, ou este outro homem, e a mulher desejar isso, olha, eu serei discipulada pela minha pastora, no seu caso, falando da gente como pastor. Não, eu vou falar com a minha pastora, eu vou buscar a orientação da minha pastora, porque às vezes vai à igreja, olha o que acontece, não sei se já aconteceu aí na sua igreja, olha o que acontece. Às vezes a pessoa se converte, vou usar o exemplo assim, a moça se converte, e ela ainda está dando seus primeiros passos espirituais, mas todo mundo chega na igreja com algumas carências. Carências afetivas, emocionais, são várias carências. Mas, de repente, esta moça que está dando seus primeiros passos espirituais, que também tem as suas carências afetivas, por causa das suas carências afetivas, se aproxima de um rapaz da igreja. Aí, troca-se aquela troca Começa até com a ideia de ser discipulado, né? Ah, não, porque eu vou te ajudar, porque nós vamos orar, porque nós vamos na igreja junto, mas, na verdade, não está buscando o discipulado, estão tentando responder carências. E aí, o que vai dar lá na frente? Problema. E o problema não é a igreja, o problema não foi a orientação, é porque as pessoas entraram para responder esta carência, e a pessoa, em vez de buscar a pastora, ou buscar uma outro líder da igreja que seja maduro para acompanhar, tenta responder essas carências. Isso dá muito problema e precisa ser evitado, não, pastor? Eu, por exemplo, você sabe, eu estou pastoreando há 15 anos como pastor titular, fui pastor auxiliar. É lógico que algumas vezes eu acabo dando alguma orientação para a mulher. Claro. Mas andar junto. De discipulado, proximidade. O cuidado, andar junto, aí não é viável, né? Então, é ser prudente. Porque você pode cair numa cilada e sem querer, porque é o que o diabo prepara, né? São ciladas. Exatamente, coloca aquele engodo. E aí e vai lá e aí pronto. Então tem que tomar um grande cuidado. Eu toquei nesse assunto porque o discipulado só funciona, no meu ver, quando a pessoa tem coragem de abrir o seu coração, de abrir o que está enfrentando, não é? Nós lidamos como pastores e não vou falar pastor, vou falar como cristão, entre o já é e ainda não. Por exemplo, nós já estamos salvos? Estamos. Mas ainda não, porque estamos nessa terra. Então, o processo da salvação, ao mesmo tempo que é um ato instantâneo, é um ato contínuo. A pessoa foi salva, mas ela também está se salvando de algumas coisas, de algumas dores, de algumas feridas. E quando as feridas são tratadas? Quando a pessoa tem coragem de se abrir. Então, o homem tem coragem de se abrir com o líder. Olha, eu tenho um problema nesta área, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas relacionais, a minha educação, o jeito que eu fui criado, no trabalho. Então, o discipulado funciona, nós estamos falando sobre a importância do discipulado, uma chave principal é essa. Quando a pessoa tem coragem de se abrir com o seu discipulador. Porque senão fica aquele engano, né? Ninguém vai adivinhar.
Então, o cuidado de ser com o homem, com a mulher, alguém mais maduro, é principalmente por causa disso, porque só vai funcionar se a pessoa se abrir. Não, eu estou com um problema no meu casamento. Eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas emocionais, eu tenho feridas na minha alma e eu quero pôr para fora, eu quero chorar, eu quero ir tomar um café fora porque eu quero abrir meu coração. Aí o discipulado funciona, porque aí aquele líder mais experiente, mais maduro na fé, pode ministrar para aquela pessoa, não é, meu pastor? Você falou uma coisa, pastor Fernando, importante, inclusive a nossa liderança no trio do crescimento trouxe um pastor para nos treinar, e na época ele disse assim, ó, é melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Nós temos uma dificuldade com isso. Quando eu falo nós, não estou generalizando, lógico, é a questão de ser transparente. Por que nós temos uma deficiência em questão de ser transparente? Por causa do nível de maturidade das pessoas. Por exemplo, se eu abrir meu coração, ser transparente com o pastor Fernando, qual é o nível de maturidade do pastor Fernando para entender aquilo que está sendo colocado por mim? Porque você pode me ajudar, depende do que eu estou enfrentando e depende da área, você pode me destruir. Então, aqui é a importância da igreja ser madura. Por quê? Um discipulado maduro, eficaz, que é desenvolvido através de confiança, né? Porque para mim me abrir, eu tenho que confiar na pessoa que eu estou abrindo. Porque eu vou colocar aquilo que está dentro de mim nas mãos dela. Mas a transparência ela é fundamental, porque não vai haver transformação se nós não tivermos transparência. Tanto é que Hebreus diz, olha, que nós vamos confessar uns aos outros para sermos curados. Se eu não me engano, Hebreus ou Tiago fala sobre isso. Confessar as vossas culpas, acho que é Tiago, né? Confessar as vossas culpas, os vossos pecados, né? Tiago. E eu também toquei nisso aí, pastor, porque a gente agora puxa outro elo. Se você vai ter esse nível de proximidade para a pessoa ser transparente, para a pessoa se abrir, e você, claro, sempre na dependência do Espírito Santo, buscar ministrar para essa pessoa, é o meu ver, tá bom? Eu acho praticamente impossível você conseguir ter esse nível com mais de 5 pessoas para você cuidar, ou 6. Falar, eu estou tendo um nível de proximidade assim com, sei lá, 15 pessoas que eu estou... Não dá, não tem jeito. Não é, pastor? Por isso que a gente sempre aprendeu lá. Jesus pregava para a multidão, ministrava para a multidão, discipulava 12, andava com 3 e tinha mais proximidade com João. Você também viu dessa forma, pastor? Um número reduzido? Não porque você não quer cuidar demais, mas porque isso gera mais qualidade no cuidado, um número reduzido? Sim, nós trabalhamos aqui com um número reduzido de discípulos, exatamente para ser eficaz. Porque se você tiver um número muito grande, você não consegue dar atenção, você não consegue acompanhar com qualidade, né? Não posso falar que algumas vezes acaba me atropelando nessas questões, por conta da necessidade. Mas não que seja bom, não é ideal, né? O ideal é você ter um número reduzido. Então, como que nós trabalhamos aqui? Eu tenho 4 supervisores. Então, eu cuido somente de 4. No caso, é 4 homens e minha esposa cuida de 4 mulheres, que são casais, são 8 pessoas. Ah, que bênção, que bênção. Uma ótima ideia. Pastor, como que estamos com o tempo aí? Está no tempo hábil ainda? Então, eu no Insta vai aparecer para você. Ainda, deixa eu ver aqui, pera lá, deixa eu ver. No Insta acho que nós temos 10, 15 minutos. E no Face é à vontade. É aberto. Pastor, depois fica mais uns 5 minutinhos no Face para eu testar aqui o PowerPoint e trocar uma ideia, ver se deu certo, tá bom? Repete. Depois, no Facebook, fica ali mais uns 10 minutinhos só para eu testar aqui umas outras coisas ali no Facebook. Ótimo. Quando estiver acabando aqui no Insta, a gente dá um tchau para a galera e a gente continua aqui no Facebook. Tá certo. Então, pastor, é isso? Tem 4, o pastor toma conta de 4 homens, a sua esposa de 4 mulheres, são 4 casais, são seus supervisores. São supervisores, cada um cuida de uma rede e aí a gente desenvolve esse trabalho. Um tempo atrás, nós tínhamos um número maior, por conta da necessidade. Mas aí, como você mesmo mencionou, não é eficaz.
é fadigante para quem discipula, não tem qualidade. Então, nós já modelamos e estamos nesse formato. Entendi. E pastor, você tem discipulado aí, você tem agora por causa da pandemia estão fazendo pelo celular, mas em épocas de tempos de normalidade, é um dia que a pessoa vai na igreja para discipulado? Como funciona aí? O seu método aí da igreja? Eu me sinto um doutor, um médico. Como é que flui aqui? Por exemplo, terça-feira era o dia do discipulado. Então, nós reservamos um horário para as pessoas estarem indo na minha casa, e aí eu tirava ali 40 minutos, e aí nós sentávamos com essa pessoa e ministrávamos a vida dela, orávamos juntos, falávamos daquilo que está no nosso coração, que conforme você vai criando vínculo com o discípulo, e você vai conhecendo a história dele, você também começa a contar a sua história, porque é uma via de mão dupla, e aí ambos são tratados. E aí acontecia, por exemplo, terça, 8 da manhã era 1 da tarde era outro, 9 da noite era outro, eu ia até meia-noite. Tinha um que era meia-noite, terminava com uma janta, com comida, era muito bom, né? Isso antes dessa trajetória toda aí. Mas assim, era de 1 em 1 hora, eu separava no decorrer da terça-feira, para quando... que é o caso do Vinícius, que até entrou na live aí, ó, o Vinícius. Ele é meu discípulo. O Vinícius ia de domingo na minha casa, ele e a esposa. Então, eu ficava num ambiente com ele e a esposa dele ficava no outro ambiente com a minha esposa. No final, a gente tomava um café ou, se não, no início. Olha lá, ó, o discipulado é vida. Amém, meu pastor. Nós funcionamos em épocas normais. Eu havia delegado algumas coisas que eu não podia ter delegado, não é? Que eu não podia ter delegado. Mas é o tempo que traz alguma maturidade para nós. Então, por exemplo, o meu trabalho, estou falando de mim, né? O meu trabalho, eu pensava muito na reunião em si, no culto em si, mesmo com a visão celular. Eu pensava muito no culto em si. E demorou para eu amadurecer que o culto em si seria a resposta da semana de célula e discipulado. Entendeu? Então, no princípio do ano, fiz uma reunião, que a gente teve lá o All Together, né? All Together em São Paulo. Então, eu fiz um All Together aqui na minha igreja. E estabeleci alguns líderes, estabelecemos metas, mas principalmente eu abracei, por exemplo, o discipulado agora está sendo diferente, nós vamos voltar diferente, né, depois da pandemia. A escola de líderes também, que funciona, porque eu entendi que o treinamento é o fundamental. Eu estava olhando muito para o culto em si, para a reunião final, mas não é. Eu entendi hoje que é o treinamento, o discipulado, o cuidado ali que vai trazer a resposta para o culto, né? Como a gente aprendeu, é as duas asas. O culto bom, abençoado, e o culto e a célula, né? As duas asas da grande igreja, né? Um bom culto, mas também uma boa célula. É assim que eu tenho feito e vou voltar a fazer com mais eficiência na nossa igreja. Não é? Eu me senti assim, que eu acabei falhando por essa imaturidade. Ter um bom culto, mas também ter uma boa equipe de célula. Você sabe, pastor, que quando eu vou lecionar na nossa escola ou compartilhar algo com alguém, aí eu cito isso. Lógico que o culto é de suma importância, né? Mas se nós olharmos para Jesus, quantas vezes Jesus ia no templo? Jesus ia no templo de sábado, porque ele era judeu. E o demais do tempo dele estava dedicado a se relacionar com seus discípulos, a fim de formá-los, dando exemplo, fazendo junto e deixando eles fazer sozinhos. Olha o que Jesus desenvolveu. Foi tão forte, que o negócio não parou até hoje. Continua. Glória a Deus. O evangelho chegou em mim, chegou em você e vai alcançar muitas pessoas ainda. Por quê? Porque Jesus, o culto é bom, né? Eu sou de uma época, eu falei para você que eu nasci na Quadrangular, que tinha culto lá, meu avô era pastor da Quadrangular, tinha culto segunda, culto terça,
terça, tarde da bênção, quarta tinha verdade. culto, quinta tinha culto, sexta tinha culto, sábado tinha reunião, evento dos jovens, domingo de manhã escola bíblica, à tarde nós íamos para a feira, ia com pandeiro, pam na feira, e à noite tinha culto. Ô, pastor, Funcionava. Oi. e as irmãs ainda se reuniam para fazer as coisas para vender na cantina, né? Coxinha, Nossa. pastel, não, E, totalmente ó, voltado para a igreja. e os irmãos ainda iam trabalhar na construção da igreja também. É verdade, é verdade. Ó, funcionava, não era ruim não, funcionava. Mas assim, nós poderíamos ter ganhado muito mais se estivesse trabalhando, cuidando, treinando pessoas ali, ó, através do discipulado. Não que não acontecia, acontecia num modo diferente. Lógico, é uma outra época, nós estamos aprendendo com tudo isso, né? Ótimo. Pastor, e o tempo aí? Como é que estamos? Nós temos aqui 10 minutinhos. Ah, tem 10 minutos ainda? 10 minutos. Tá, me fale então dos seus planos aí, dos seus projetos agora para o futuro. Quais são os planos? Então, vamos lá. Eu agora fui desafiado a assumir a igreja, uma nova igreja. Já estou lá há 8, 9 meses. Inclusive, né, o Vinícius, que é meu discípulo, foi um dos que eu levei para me ajudar lá. Porque nós estávamos na Dionísia, aqui em São Paulo, e agora eu estou no outro bairro chamado Carolina. Minha esposa ficou na Dionísia, ela assumiu todo o trabalho lá, é uma igreja que tem 29 anos, e eu estou numa outra igreja agora, desenvolvendo um novo trabalho. E lá eu estou começando do zero. E o que eu coloquei o nome? Do zero à multiplicação. Né? É um trabalho que a gente vai juntos com a equipe que está chegando lá, construir. Então, qual é meu plano? É implantar a célula. Nós tivemos o treinamento do trilho do crescimento, então nós já sabemos os passos a serem tomados. Até que você chegue na primeira célula, tem todo um processo. Por exemplo, tem coisas que eu já sei. Sobre célula, já estudei, já viajei, já conheci, ainda continuo lendo. Tem até uns livros aqui atrás que ainda continuo lendo sobre célula, para poder aprimorar mais. Mensagens intencionais, já estamos desenvolvendo isso. Reunião com a equipe sobre como implantar, já estamos fazendo. Agora estamos esperando o processo de voltar ao culto presencial, porque nessa nova igreja eu não consegui ainda construir a escola de discípulos. Até porque lá tem muita senhorinha, né? Na verdade, muita assim. A igreja é pequena, nós assumimos ela, está com 7 pessoas. E hoje, quando chegou a pandemia, nós estávamos com média de 30. E a boa parte é senhora. Tanto é que elas nem têm Zap, não tem Facebook, não tem nada. Entendi. Mas, aqui tem uma coisa legal. Umas semanas atrás, voltando no assunto, abrindo aqui, falando sobre senhora, semanas atrás eu fiz uma live com uma senhora da igreja da Dionísia, onde eu era pastor. Ela tem 79 anos e é líder de célula. Meu Deus! E ela dá fruto, hein? Já batizou, também já mandou muita gente para a glória. Porque ela traz senhor e senhora, né, já da idade avançada e tal, e aí aceita Jesus, batiza, passa o tempo na célula e depois vai para a glória. Oh, aleluia! Glória a Deus, pastor. Ela atrai muita gente lá na célula dela e há 79 anos. Então, o que acontece? Eu não estou assustado com as senhorinhas lá da onde eu estou agora, porque esse é um modelo que não importa a idade. Então, não importa a idade. Por exemplo, Moisés. Quando é que Moisés teve sucesso? Quando que Moisés ficou famoso? Quando é que foi que Moisés ficou conhecido? Quando ele estava com 80 anos. 40 anos, Moisés era o príncipe do Egito. Com mais 40, Moisés estava lá no deserto. E depois que ele foi se tornar o grande Moisés, que tirou o povo. Então, quer dizer, olha a história de Moisés onde já começou. Então, não importa a idade. Lá é meu desafio. O pastor Davi Rodrigues, que é o líder do nosso distrito, inclusive meu superintendente na atualidade, me desafiou e eu estou com uma equipe lá para construir e implantar a visão do celular do zero
a multiplicação. E estamos aí, planejando, inclusive estar com você aqui faz parte do plano. Oh! Meu pastor, é isso. Eu estou aqui também, tenho praticamente duas igrejas, né? Praticamente duas igrejas. Há algum tempo trabalhando, o Senhor vai nos aproximando de pessoas que amam o reino de Deus. Então eu tenho duas igrejas praticamente, um ponto de pregação que lá é da Rede Alfa, um casal abençoado, o Robson e a Vanessa trabalham lá. Por exemplo, hoje teve uma líder de célula coordenando um pequeno grupo de oração na igreja. Sexta-feira vai ter uma outra líder coordenando um outro grupo pequeno, que não pode haver aglomeração, né? Com todos os cuidados ali. Um pequeno grupo, no máximo 6, 7 pessoas orando, e são tudo líderes. Por exemplo, eu fiquei aqui em casa preparando outra coisa, vendo material para a gente fazer essa live e outras coisas, mas já tinha um líder lá. Então, eu creio que assim que nós voltarmos, eu sei que Deus, não para a minha igreja, mas para todo o povo de Deus, vai ser um tempo de grande avivamento, porque nós estamos sedentos novamente por essa reunião, por essa união, por trabalharmos, por sermos um instrumento de Deus na divulgação do Evangelho. Não é, meu amigo? Pastor, você é um exemplo para mim. Eu louvo a Deus por ter te conhecido. E não somente conhecer, a gente continuar com essa conexão, a sua história. Eu acompanho algumas coisas ali no Face. Já tive a oportunidade de estar, acho que 2 vezes com você. Uma com o pastor Anderson, no treinamento do trilho, e toda a equipe. A segunda foi o segundo convite que você me fez, né? Pude ver lá seu trabalho, tanto espiritual como material, a construção, o templo que você está levantando ali. E um pouco que a gente conversou, ver quanto você é comprometido com Deus e com a palavra dele. Né? Eu acredito que só tem a prosperar e tocar vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém, meu pastor. Você reflete e representa esse leão que está aí na sua costas. Meu pastor, como nós estamos no Instagram aí? Vamos pro Face? Como é que nós estamos aí? Vamos encerrar o Instagram aqui, vamos lá só pro Face só. Meus irmãos que acompanharam a gente aqui, Deus abençoe. Passa mais 10 minutinhos com a gente lá no Face, nós estamos testando esse novo programa aqui, tá bom? Eu sei que vai ser bênção. Depois eu quero ensinar direitinho o pastor Olegário. Meu pastor, um abraço, viu? Vamos lá pro Face. Obrigadão, Deus abençoe vocês que ficaram conosco até agora. Shalom.